Salve, salve meus companheiros de jornada, Reginaldo Gazza quem vos fala, espero que todos estejam bem. E nesse vídeo eu trago as operações que realizei no dia de hoje, 3/10/2022, primeiro pregão de outubro. Antes de mais nada, pedir gentilmente que se inscrevam, curtam, compartilhem o conteúdo com quem acreditem que possa tirar proveito, que ajuda bastante. Comenta alguma coisa para dar aquela fortalecida. Dizer que hoje, como já vínhamos avisando aí, é o início de um novo ciclo, onde eu vou tentar buscar uma melhor forma de operar aí, vez que a forma como estávamos operando nos últimos meses, com a forma como o mercado estava se comportando, não estava me agradando muito, e estava bagunçando muito o emocional. Conforme eu já tinha também falado em vídeos anteriores, precisava aí investir num monitor maior que eu pudesse compartilhar mais informações na tela, a fim de eu registrar meus estudos, como eu sempre falo, o intuito maior aqui é mostrar os resultados de forma transparente, seja os dias de ganho ou os dias de perda. Não tem muito para onde correr, não dá para ganhar todo dia, e o importante é que a gente limite a nossa perda diária aí, que é o que vai nos fazer ter longevidade no mercado. A ideia era dividir aí a tela e operar o índice e o dólar, porém, no dia de hoje eu já vi que será, para mim, impossível, pois eu vou morrer louco se eu tiver que operar esses dois ativos juntos aí. Não vai dar bom, porque é muita informação para olhar, e eu não estou emocional e tecnicamente preparado para isso. Então o índice eu vou dar uma segurada, vez que ultimamente ele tem judiado muito aí, Por hora eu acredito que o dólar seja um pouco mais tranquilo, não que seja fácil, mas um pouco mais tranquilo que o índice. Então eu vou dar uma segurada no índice e vou ficar apenas no dólar por hora, tá? Dar uma respirada e vamos ver aí o resultado que será obtido, porque tá punk, os dois juntos, como eu já falei, não dá, vou ficar louco, muita coisa para olhar. Então eu vou correr aí, mostrar as operações de hoje. Ganhamos de um lado, devolvemos do outro. E é isso aí. Então vou adiantar e mostrar as operações de hoje aí. O mercado abriu hoje com baita gap, o índice na alta e o dólar na baixa, Tava com a ideia de aguardar até as 9h15, mas a ansiedade não me permitiu isso. Acreditei que no gráfico mais rápido ele pudesse estar dando uma venda no índice, seguindo as ideias dos operações. Realmente se formou um padrão de venda, só que no tempo intermediário no maior poderia ser apenas um pullback, Mas vamos aí estudando e evoluindo, como eu sempre falo, não sou um trader profissional. O intuito aqui é compartilhar os meus estudos e eu criar o meu diário de trade aí de forma visual, em vídeo, para que eu possa depois reavaliar e ver o que eu estou fazendo, Então, nos gráficos maiores e menores tinha um ADX, numa outra tela ainda estava com um ADX, é muita informação, por isso que eu falei, não vai rolar. Vou ter que manter um só. Acreditei que ele pudesse ir descendo no pullback ali na média, mas não foi bem o que aconteceu, Se tivesse... Teve um comentário falando que o gráfico estava com muita linha no vídeo que eu mostrei, realmente tem linha pra cacete, vou ter que dar uma ajustada nisso daí, tá ficando muito poluído. Então eu vou ver se eu consigo tirar e melhorar isso daí, para eu ficar mais confortável também. Então, fiz a entrada ali quando ele inverteu o renco ali. Foi um pouquinho acima, A ordem que está configurada para o índice, avançando 120 pontos, ele já protege. Primeiro alvo, estou trabalhando com dois contratos. Primeiro alvo nos 200 pontos e o segundo nos 350. Não vem muito ao caso falar disso, porque, como eu falei, eu vou deixar ele um pouco de lado. Vou dar uma focada no dólar aí, que aparentemente... aparentemente não, ele é mais direcional. Consequentemente, a probabilidade de eu acertar se torna um pouco maior aí. Aí nesse momento, no dólar lá, eu fiz uma compra, quando ele fez, mesmo estando dentro da nuvem ali, fiz uma compra contra tendência, pelo paviozinho que estava dando no gráfico de tempo intermediário ali do 15R, e já um corpo maior ali no 45R. Acreditei que ele pudesse buscar as médias ali. Então por isso que fiz a entrada.
Só que, como eu falei, vou ficar louco, é muita coisa para olhar índice, não vou conseguir. Eu ainda não tenho competência nem conhecimento para tal. Mas enfim, o dólar, eu vou entrar com 2 contratos, stop 6,5, só que precisa ajustar dependendo da entrada, tem que dar uma ajustada. Primeiro alvo 5 pontos e o segundo 12 pontos. E dependendo do que você enxergar no dia, alguma região que ele possa buscar de suporte e resistência dele, você consegue dar uma esticada nesse segundo alvo. A partir do momento que ele chega nos 5 pontos, ele executa um contrato de atrás para o 0 a 0. Depois, conforme ele for andando aí, ele vai lá e também vai com um trailing stop subindo o stop gain, né? No dólar lá deu gain, foi rápido, né? Então, 17 pontos lá no dólar, 5 pontos com um contrato, 12 com outro. E o índice ainda naquele lenga-lenga lateral. Então eu vou adiantar aí para a gente ver o índice. E aí nesse momento o índice foi lá, estopou aí os contratos, né? Fez um fundo triplo ali, né? E voltou na orelha da gente aí. Essa regra de coloração que eu estou usando foi uma regra que eu criei aqui, né? Sem reinventar a roda, como eu sempre falo, né? É apenas usando alguns indicadores, eu estudei mais, dei menos ADX, algumas situações. Então, como ela está em teste, não vou falar muito sobre, mas depois que eu entender e eu ver que ela vai estar me ajudando, porque eu também nesse momento ainda não sei se ela vai me ajudar mais ou atrapalhar, se vale a pena trabalhar sem cor alguma, apenas tentando as ondas ali, né, tentar seguir as ondas, teoria de Dow aí no Renko. Foi o que me fez ir pro Renko, foi isso. Aí depois eu comecei a ver alguns indicadores, aí comecei a acrescentar, e agora eu não sei se está mais ajudando ou atrapalhando, mas enfim. Então, depois que eu tiver uma definição disso daí, eu venho e falo sobre e disponibilizo, mostro lá o código, como que é bem simples, não é bicho de 7 cabeças mexendo no Profit. Algo que eu esqueci de mostrar hoje, né, é buscar lá no True Range, o movimento, né, do dia. Isso daí eu vi lá com o Fabrício, dentista da bolsa, que ele pega lá o primeiro topo, o primeiro fundo do dia, dos 15 primeiros minutos, e marca uma linha como referência, né? Seria uma região mais enroscada ali. Então nesse ponto tinha pego lá, o dólar estava com 28 pontos, né? Movimentação média por hora dos últimos 9 dias, e o índice 854. Então foi o que eu fiz, baseado no primeiro fundinho do dia. Posicionei uma linha que seria intermediária ali. Vi que não ficou, talvez não tenha ficado tão interessante, apesar que ele mostrou ali que enroscou ali, né? Mas peguei o primeiro topo também e joguei uma linha para baixo, né? Que é o que ele faz dentro dos 15 primeiros minutos. Então, no lado daquele topo, eu joguei uma linha para baixo com também 28 pontos. Vou adiantar aqui para não ficar tão extenso. Ó, está, então, joguei uma lá do topo para baixo. Uma linha. Depois eu mostro com mais detalhe nos próximos vídeos. Detalhando essa parte, fica mais fácil de compreender, né? E no índice fiz igual. Pelo índice, eu poderia ter arriscado uma compra ali, mesmo com candle branco logo na reversão ali. Teria sido interessante, pelo menos seria protegido a operação, mas não fiz. Por isso que, os dois é muita coisa para observar, né? No gráfico, por exemplo, os gráficos de tempo maior aí do 100R no índice 35, depois 15, 20, 45 lá no dólar. Embaixo ali tem o DI+, DI menos ADX, né? Então, qual que é a ideia, né? Marcado acima da linha de 25, DI mais para cima compra, DI menos para cima venda. Se a ADX estiver para cima, ainda melhor ainda, que mostra uma tendência mais forte. Mas, como eu falei, estou observando, sou um trader iniciante, estou observando aqui os meus estudos, né? Então eu vou avaliar primeiro as nuvens também, que eu fiz a regrinha bem básica, só para poder colorir, ficar mais visual, eu preciso desse visual, né? E vendo o que realmente ajuda e o que atrapalha, eu vou tirando da tela e vou adicionando. A gente não pode se engessar, né? Tem que, principalmente agora que estou num novo ciclo em busca de uma nova forma de estar fazendo aí, eu preciso estar estudando e diariamente ajustando aí para
tentar buscar o que todos buscam, né? Ou a grande maioria, que é a tão sonhada consistência e lucrar com o mercado, né? Não tenho como reclamar, no último vídeo que eu mostro o fechamento do mês foi negativo, mas eu mostrei lá, quem assistiu até o fim viu, que eu coloquei mês a mês lá, do ano inteiro, e esse ano estamos positivos, tá, no ano. Um saldo bem interessante, falando em lucro em valor proporcional ao tamanho do capital que tenho como margem, né? Aqui eu demorei para avaliar, mas na inversão ali seria interessante a venda, então eu posicionei na mão, na região que seria a entrada na inversão do Renko ali no dólar, né? Tanto esse tempo curto quanto o intermediário de 15R e o 45R mostrando tendência de venda. Então coloquei ali, posicionei, ele buscou o primeiro alvo, 5 pontos, já protegeu a operação, é outra coisa que eu vou ter que avaliar, ver se compensa proteger tão curto assim a operação, né, com 5 pontos. Inicialmente a ideia era proteger com 8, 9 pontos, né, mas eu falei, não, deixar curto no primeiro alvo, né, que a gente vai lá e pelo menos garante um lucrinho. Então eu não sei se só o longo prazo vai dizer os testes que eu tenho que fazer, né, mas na operação também foi uma operação rápida. Tinha uma linha de pivô ali, eu poderia ter zerado na mão. Na hora que eu vi que enroscou ali, eu poderia ter zerado. Só que a gente acaba não zerando, né? Ficou com medo de zerar e ela ir a favor. Mas enfim, a gente não pode ter esses receios. Melhor um pássaro na mão do que dois voando, né? Então é algo que tem que avaliar. E começou a enroscar muito ali, eu tenho que zerar na mão. No índice também, nesse momento, inverteu ali, né? Rompeu o pivôzinho do tempo menor ali. Nos gráficos, compra, indicando pelo ADX. Fiz a compra lá na inversão do Renko. Só que o índice hoje não foi legal não. É o que eu falei, muito eu não tenho o índice não, né? O índice ele é sempre ele, né? Eu que ainda não tenho a competência para avaliar desta forma aí. Então, por isso que eu já falei que a partir de amanhã vamos trazer só o dolinho aí que aparentemente é um pouco mais direcional, né? Enfim, vamos adiantar aí. Aqui nesse ponto o dólar foi lá e voltou, tirou no 0 a 0. Por isso que eu falei, se vale a pena deixar tão curto essa proteção. Óbvio que em dias que voltar e chegar na região de stop, a gente vai falar, valeu a pena. E como hoje não valeu, porque depois ele teria buscado o alvo, né? Mas enfim, é isso aí. E o índice, naquele lenga-lenga, né? Depois que entrou ali já enroscou e ficou embaçando ali. Aí nesse ponto aqui o índice acionou o break-even, protegeu, né? E vou adiantar aqui para vocês perceberem que ele vai voltar e tirar no 0 a 0 aí com 2 ticks aí, né? Na verdade ele avançou um pouquinho mais do que o break-even, né? Então ele tirou aí com 55 pontos, porque a cada box que for fechando, cada 55 pontos que ele anda para frente, eu mantenho do preço aí a distância de 2 boxes, né? É a forma como eu estou usando o índice. Nesse momento é o momento que ele volta, pega ali, tira no break-even. Então eram 2 operações no índice e 2 no dólar. Um take cheio no dólar e um parcial no dólar. E um stop e um 0 a 0 no índice. Qual a ideia que eu estou de operar, né? Iniciar o dia com a ideia de fazer no máximo 3 operações. As 3 sendo vencedora, arriscar uma quarta. Sendo vencedora, arriscar uma quinta e assim por diante. Tomou um stop, entrou 2 stops seguidos no dia também, eu paro. Entrei, a primeira foi stop, vou para a segunda, estopou, eu paro. Gain, vou para a terceira, gain, paro também, tá? A única situação que me habilita a fazer mais do que 3 entradas no dia, da forma como eu estou blindando o meu emocional, o meu operacional, é caso eu tenha lucro aí nas 3 primeiras, seja positivo. Ainda estou pensando se quando voltar tirando 0 a 0, se eu continuo ou se eu aguardo, né? Eu só vou para a quarta se tiver 3 takes cheios. Vamos ver aí como vai desenrolar e eu vou ter que ir avaliando isso daí. Aquela linha fúcsia na tela é uma linha de resistência que eu tracei ali, mas só para marcar as regiões do gráfico, né? Então percebam, o que está no gráfico menor
é o trecho, é o pedaço da fúcsia no gráfico intermediário e no maior, tanto para o índice quanto para o dólar. Uma coisa que é interessante que eu dei uma olhada também com o rapaz lá os vídeos lá do rapaz da 2MV Padrão, né? Esqueci o nome dele de novo. Desculpa, é o Heraldo, não, né? É Everaldo, não. Depois vou ter que lembrar o nome dele para falar. Uma forma também de dar uma filtrada é esperar ele romper, por exemplo, um pivô no gráfico intermediário e buscar a entrada no gráfico menor, mas esperar o rompimento do pivô, né? E como ele brinca, ele fala lá que é o pivô que realmente funciona, né? Porque no gráfico menor, por exemplo, 5R, 12R, ele vai arrebentar muito, né? Ele dá muito sinais falsos, né? Mas enfim, nesse momento eu tinha mais um tiro aí em cada ativo, um no índice e um no dólar. Aí aqui eu cometi um erro, porque o índice virou, uma desatenção minha, eu acabei não clicando. Quando eu me liguei no fechamento do índice, no box de cima ali que tá em movimento agora no índice, né? O gráfico abaixo. Aí eu vi e falei, porra, virou. Aí eu cliquei. Só que quando eu percebi que eu já tinha clicado aí, né? Que eu vi, clicou, falei, cacete, mas aí já tinha que ter entrado no de baixo, não nesse de cima, né? Tinha perdido o time da entrada, mas eu não entrei atrasado. Entrei por burrice mesmo, porque foi desatenção. Pra mim, quando eu vi, eu falei, putz, virou. Só que já tinha virado um box atrás, né? Que teria entrado e teria me tirado no 0 a 0 da operação. Como eu entrei atrasado, acabou estopando esta operação aí. Então vou adiantar aqui. Nesse momento ele voltou, inverteu, estopou ali o índice. Né? Nessa terceira entrada eu tinha que ter parado por aí. Só que eu fiz uma quarta entrada no índice. Mas foi um erro, sim, mas não para tentar buscar ou recuperar nada, não. É simplesmente desatenção. Para mim eu não tinha feito. Como uma saiu no 0 a 0, eu esqueci, sei lá o que aconteceu, eu achei que eu tivesse feito só duas, né? Eu não vi. E nesse momento estopou o índice e o dólar, né? Dá para ver pela linha azul traçada, que foi a que eu tinha traçado lá do primeiro fundo do dia. Ele rompeu um pivô. Se você olhar no gráfico de 15R, o intermediário, ele rompeu um pivô. Então, o que eu preciso buscar agora? Que ele faça um padrão de reversão, ou seja, ele volte a fazer um pullback e depois inverta um renko, né? Para eu poder fazer uma entrada aí na venda, vez que ele rompeu aquele pivôzinho do intermediário. Eu preciso que ele volte e dê um padrão de reversão para poder sair aí para poder fazer a entrada. Percebam que lá o que tirou nos 5 pontos, depois tirou um contrato no 0 a 0, ele deu uma enroscada, mas teria buscado lá, né? Ele só tirou e foi buscar os 12 pontos. Então por isso que eu preciso estudar mais um pouco, fazer esse levantamento no mês desta forma, protegendo, e ver que se a maioria das vezes que ele tirar no 0 a 0 ele for buscar o alvo, eu alterar minha ordem oco, mudando a proteção aí, aumentando o número de pontos. Esperar que ele feche mais um box para proteger pelo menos, né? Hoje com 2 boxes ele pega 5 pontos e fecha. De repente seja interessante que eu espere pelo menos ele fechar um terceiro box abaixo, né? Mas enfim, vamos adiantar. Aí depois que ele perdeu o pivô do intermediário, ele voltou para cima do pivô, mas depois ele não chegou a fechar nenhum box, né, no tempo intermediário. Voltou a romper o pivô de novo, o pivô menor, o pivô do intermediário. Então quando ele deu o padrão de renko, voltou, recuou, inverteu o renko. Nesse momento eu tinha feito a entrada, mesmo esquema, né, alvo 5 pontos, do primeiro contrato, segundo 12 pontos. E quando ele pega e executa o primeiro contrato, pega os 5 pontos, percebam, ele já protege com um tique, né, ali o outro contrato, né? Então vamos adiantar, né? Às vezes que entramos no dólar, percebam que ele rapidinho ele já vai lá e busca o primeiro alvo, pelo menos, né? E aí nesse momento o dólar vai lá e volta, tirou também no 0 a 0 o nosso segundo contrato da terceira operação. Então nesse momento resolvi encerrar o dia, né? Se eu tivesse operando só o dólar, talvez pudesse arriscar mais uma, porque apesar de não ter sido take cheio em duas, né? Dava para
para arriscar mais uma, tentando buscar aí 17 ou devolver 13. Mas, como já tinha negativado ali com 2 stops no índice e um 0 a 0 que eu não me lembrei desse fila da mãe, né, eu falei, não, no dólar eu não vou mexer mais não, eu tenho um tiro ainda para o índice, sendo que ele estava errado, né? Na verdade eu devia ter encerrado neste momento, porque por desatenção acabei, acho de esquecer, sei lá que eu fiz, de pensar morrer um burro, pensei errado, né? Eu já tinha feito 3 no índice e não me recordava de uma delas, sei lá por quê. Então era para ter parado nesse momento aí, com 280 de lucro no dólar, menos os 136 aí no índice, sairia com 144 positivo, mas o burrão aqui esqueceu e acabou fazendo mais uma entrada no índice que, como já é de se esperar, foi stop. Então, bora lá adiantar para essa parte aí. Aí nesse ponto, falei, vou entrar na compra. Cliquei ali, compra bid. Desatenção também, né? Tinha que estar mais rápido, atento, mas mesmo assim, não sei se teria pego, né? Se tivesse mesmo atento. Falei, vou deixar a ordem, se ele voltar, pegar muito bem. Só que se ele chegar a fechar mais um box perto lá da proteção, ele saiu fora, né? Nesse momento estaríamos já protegidos, né? Se tivesse pego lá no preço. Eu compro o bid para tentar pegar um preço um pouquinho melhor, mas tem esse risco, né, de você clicar e o mercado ir sem você. Mas faz parte, fechou o box acima. Falei, não vou entrar mais. Então aí saí, né? Falei, se ele der mais algum sinal aí, nessa região eu compro. Mas essa operação teria sido vencedora, né? Teríamos pego aí pelo menos 300 e alguma coisa pontos, caso ela não tivesse chegado nos 350 do segundo alvo. Mas teria executado o primeiro a 200. Aí ele fez lá o padrão da reversão, cliquei agora em compra bid, tá vendo? Dessa vez ele ficou ali, mas pegou. Falei, não, tranquilo. Pelo menos aquela linha azul ele vai buscar ali no ADX lá, acima do 25, tendência de compra. Só que não, daquele ponto ele reverteu e estopou aí 2 contratinhos da nossa quarta operação, que deveria ser a terceira, né? Que não deveria ter acontecido. Não foi para recuperar desta vez. Não tô muito puto porque fiz burrada, mas errar como eu errei antes, né, por recuperar prejuízo. Falei que jamais vai acontecer. Não vou errar mais por excesso. Eu posso errar, óbvio, né? Vez que eu sou iniciante, estou estudando, mas os mesmos erros que eu cometi 2 vezes no mês passado, que foi o que comprometeu o meu mês, que eu não tinha feito, eu tinha uma disciplina incrível como fui mudando a forma de operar, fiz cagadas. E errar por não aceitar prejuízo, por ganância, não, isso daí eu não erro mais não. Eu posso cometer outros erros de análise, entrar errado, isso daí é ok. Isso daí 100% não é natural. Mas sair da minha disciplina operacional, em limitar minhas operações, limitar o meu prejuízo, jamais, em hipótese alguma, vai acontecer. Isso daí eu garanto para qualquer um que vocês podem me cobrar. Cagar de que nem eu fiz nesses últimos meses, não vai acontecer mais. Como eu falei, eu não sou moleque, não preciso bloquear a plataforma para isso. Eu tenho a consciência do que precisa ser feito, só colocar em prática. Tranquilo? Então, hoje foi R$280 no dólar e menos 210 no índice, que dá um lucro bruto aí de R$70, que vai me dar uns 50 alguma coisa de lucro líquido após 1% de imposto retido em fonte, mais taxas e emolumentos da B3. Beleza? Então é isso daí. A partir de amanhã vou dar uma segurada no índice, porque eu vou, como eu já falei, vou morrer louco se eu ficar mexendo nos dois. Então eu vou dar uma focada mais no dólar, que aparentemente é mais direcional, mais tranquilo, não é fácil, mas um pouco mais tranquilo para trabalhar desta forma como eu estou estudando. Beleza? Então é isso daí, se Deus quiser amanhã estarei de volta para mais um dia aí de mercado. Se inscrevam, curtam, compartilhem o conteúdo com quem acredita que possa tirar proveito. Bons negócios, que Deus
abençoe a todos. Abraço.